e o dele, né? E do outro organizador, que é o Antônio Martins, que eu convidei ele, infelizmente, está em Sorocaba e não pôde estar aqui, não podia estar aqui. E nós organizamos esse texto dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é um bloco mais sociológico, da situação da saúde. O segundo bloco é um bloco mais teológico, em diálogo com a teologia. E o terceiro bloco é um bloco mais de saúde propriamente, na reflexão com a bioética, onde é que se encontra. Eu escrevo um artigo no primeiro e no terceiro. No terceiro é um artigo, uma bioética, tem uma questão, eu trabalho um artigo conceitual, que eu escrevi muito, inspirado muito até num texto do professor Frank, que ele fala da bioética, da ética profissional à bioética, texto que ele tem num artigo, num livro organizado por um outro professor daqui, o Márcio Fambre, né, que faz uma reflexão conceitual de alguns conceitos, né, na bioética, onde essas discussões ligadas ao início e ao fim da vida. Esse é o artigo. O Padre Léo escreve um artigo sobre, ele trabalha muito a equidade, saúde pública. O Padre Christian mais a questão da tecnologia, bioética na tecnologia. E tem os ligados mais à teologia, que trabalham reflexões ligadas à espiritualidade, ao fim da vida, mas de um ponto de vista, uma reflexão também escatológica, né? E os primeiros, que tem eu e o Padre Leparnier, que escrevemos, e um outro, o Malvese, um fala a questão antropológica, o Leparnier fala a questão da modernidade, a questão da saúde do momento, e eu da questão da crise ética no nosso contexto contemporâneo. Então, esse é o conjunto desse livro, que ficou muito bom, né? Isso que eu não vou falar, que começou o criador é encantado com a criatura, né? Então não pode falar. Agora, esse aqui tem vários, né? Tem artigos muito interessantes. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Antes que Claudine pegue a palavra, os meus agradecimentos, não posso deixar de fazer, como eu prometi no início. Primeiramente, eu quero agradecer sempre aos meus mestres. Eu sou muito grato a eles, né? Eu tive a grata sorte de ter muitos bons mestres na minha vida. E o primeiro deles, a primeira deles foi minha mãe, que me alfabetizou. Eu fui alfabetizado em casa, no estilo ainda tupiniquim mesmo, né? Saí em casa com a minha mãe e de lá não parei mais nessa vida de estudos. E depois os mestres que eu encontrei na minha vida, gostaria de lembrar um professor da filosofia que muito me ajuda, um grande amigo, a gente pode estar aqui, o professor Enio, e o professor Enio da filosofia, o professor Ronaldo, também um grande parceiro na teologia, que, digamos assim, o Enio, eu brinco com ele que minha mãe alfabetizou, o Enio me ensinou a escrever artigos, escrever de forma acadêmica, né, na faculdade, era meu professor de epistemologia na faculdade. Lembrar o professor Pondé, que é um grande amigo de um grupo de estudos que nós participamos, e o Padre Léo, né, não preciso nem dizer porquê, que lembro naquela vez que a irmã falou que eu estava lá, né, eu fui para ver a palestra, que era um livro organizado, e eu tinha um artigo, foi meu primeiro artigo publicado num livro, era seminarista ainda. E o Padre Léo me viu, aí, fazendo eu morrer de vergonha, falou, vem para a mesa também, né. E falou, pode falar uns 20 minutos aí, acho que ele estava com preguiça da gente falar um pouco, fala um pouco, enrola o pessoal um pouco aí, enquanto vai chegando o pessoal, né. E aí ele me deu uma dedicatória na época do livro, assim, parabéns pela sua estreia, né. De lá para cá, eu publiquei já 2 pequenos livros, e esse agora, livros pastorais, e esse agora de cunho mais teórico. E gostaria de lembrar de Saulo, que morreu recentemente, que eu aprendi muito com ele como aluno, mas também nas discussões do café da manhã, e sobretudo quando a gente ia ler o jornal, que é o Padre Júlio Munaro, né? O Padre Júlio, historiador da igreja, é um grande mestre na minha vida, e que me ensinou, lembro ele, que morreu, e o Padre Leparnier, que ainda mora comigo, já tem quase 90 anos, que é um grande nome na bioética, e que eles me ensinavam no café da manhã. E todo dia, depois do café, a gente continuava a aula na mesa do jornal. A gente ia ler o jornal, né? E ali, acho que um aprendizado da Leparnier até hoje, né? Ele não pode vir que ele está em idade muito avançada, né? Não pediu desculpa. A gente tem quase 90 anos, acho que 88, 80, uma coisa assim. E esses lembram os grandes mestres da minha vida. Aos camilianos,
o apoio, né, o Padre Querubim. O Padre Querubim, você não sabe quando você me alegra, tá aqui. Surpresa que eu não imaginava nunca, assim. Olha, um grande camiliano que a gente, quando o Padre Léo falou no início, esse dia uma pessoa perguntou, vocês vão clonar o Querubim? Né? Porque ele pode chegar aos 100, mas dos 150 não passa, né? Ele precisa de outro. Eu falei, não sei, a gente está tentando, né? Porque, de fato, nós devemos muito ao Padre Querubim, o que os camilianos é hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma. Agradecer meus queridos voluntários do Hospital das Clínicas, que estão aqui, uma grande parte, que trabalham comigo lá no HC. Né? Muito obrigado por ter vindo. Os alunos da Faculdade de Filosofia aqui da casa, tem alguns alunos aí. Pessoal do grupo de estudo que não existe mais, mas que até a quem eu faço uma dedicatória ao livro, a eles, porque eu escrevi o livro na época que eu estava nesse grupo de estudo que chama GESME, Grupos de Estudo em Mística e Espiritualidade, e que tem a Milena, que está presente, que era desse grupo, e que o livro foi dedicado para eles, que acompanhou um pouco as pesquisas para esse estudo. Então, pessoal, o MIRI, a AMA, grupo de militância, né, Mística e Revolução, a gente estava aí. Então, enfim. E, por fim, as Paulinas e a Paulos, Paulinas por me convidar e confiar que eu ia dar conta desse trabalho, e a Paulos pela coragem de publicar, e o Claudemir, que apoiou desde o início, quando surgiu a ideia da publicação, porque uma outra pessoa, por exemplo, leu esse livro e falou, uma outra editora, né, e falou que talvez que não ia publicar porque ele fala muito de pobre e miserável, né, e que isso não era tema que vendia. A resposta que eu recebi do Conselho Editorial foi essa, né? Se alguém quiser ver, tá no mostro que eu guardei, vou pôr num quadro, porque eu achei assim, podia ter inventado uma desculpa, pelo menos, né? Mas eu falei, tá bom, aí já que tá bom. Aí a Paula falou, não, mas o trabalho é bem feito. Então, a questão ideológica ou não, né, é outra questão. Então, obrigado. E obrigado mesmo. Obrigado, Claudemir.